Fala, doutores! A imagem deve estar uma bosta, tá de noite e como de sexta-feira já tava abraçando a Marvado, mas abri o celular porque eu tinha feito um comentário, na hora que eu tava encerrando aqui hoje, e tinha feito um comentário num grupo de mecânica. E veio uma resposta lá que sinceramente me deixou naquelas, me fez até voltar até aqui. Com essa história aí de Bobó, acirrou aí o ADG, acirrou aí o Marim, eu gosto muito do Marim, o ADG, o Alexandre, né? Ele estudou na escola onde eu realmente fui supervisor por 15 anos. Enfim, é um cara vencedor, o Marim também. Eu me acho vencedor, eu tenho o que eu faço na vida, né? E eu faço assim, com paciência e tento fazer com qualidade, tento fazer com amor. Porém, olha, eu digo que o mundo hoje, essa questão de internet hoje, deixa eu só passar um minutinho aqui, gente. Essa questão de internet hoje, a imagem deve estar péssima. Essa questão de internet hoje e tudo que, do jeito que é, da forma que está acirrada, essa questão do bobó aí, mostra uma coisa que desde quando eu comecei a lecionar isso aí, foi década de 90. Eu não leciono na mesma escola mais, eu não leciono mais o curso para iniciantes, né? Se bem que todos somos iniciantes, todos estamos aprendendo, eu estou aprendendo a cada dia. Mas surgiram muitos sabe tudo. Agora, o Bobó já é de antigo, já é de décadas, já é de tempo que ele faz isso. E essa questão de, sinceramente, de condenar o outro, de ficar criticando o trabalho do outro e ficar criticando e determinando tem que ser assim, tem que ser assado, isso é interessante. Eu falo isso muito, porque desde quando eu lecionei eu falo que mecânica no Brasil surgiu os carros importados e a mecânica ela traz assim, eu trabalhei com mecânica semi-pesada, né? Dos pesados aí a leve, eu comecei como estagiário numa oficina de locomotivas, na seção de bomba injetora, depois para a seção de montagem de motor diesel. Eu iniciei minha vida depois do primeiro curso, assim, lógico que desde antes de 10 anos de idade, e o povo assusta, porque eu já passei o opalão, já tem bem mais do que 4.1. Eu tenho cara de menino, às vezes, né? Mas eu comecei então com essa mecânica que eu diria semi-pesada, né? E a gente vê que eram muitos manuais em inglês, em alemão, e o brasileiro recebeu isso, recebeu esses carros. Você imagina aí um mecânico antigamente, um mecânico raiz. E mecânica, teve até uma discussão no grupo lá no 100% reparadores, que eu falei, a mecânica é muito desunida, mas eu talvez tenha me expressado mal, peço até desculpas lá ao colega que no dia ele discordou de mim, mas o que eu digo é o seguinte, a gente não tem uma certificação, quem é mecânico, quem não é mecânico. É uma coisa de indicação, né? E talvez repórter também seja isso, uma coisa de indicação, de ter nome e de ganhar publicidade, só que nós temos que ter cuidado ao não ferir outra pessoa. É igual eu me sentir ferido agora com essa resposta, porque eu dei uma resposta tentando ajudar. E eu falo que nós temos, eu uso algo do meu pai, eu chamo Norival, meu pai também era Norival, colocou esse nome em mim, herdei as orelhas dele também, aí tá, a gente que ainda careca, tá gente, vou nem tirar o boné. Não assumi ainda igual o Marim, né, mas igual os outros grandes aí, eu não espero ter 1000 visualizações nesse vídeo, tá? Eu acho que se tiver 10 visualizações e servir para alguém, é mais um desabafo meu. Então eu falo o seguinte, a gente herda. Tem uma peça, por exemplo, que é chamada de jinguelê. E o mecânico com isso, esse negócio de rebimboca da parafuseta, a pessoa não está entendendo, ele sempre usou isso a favor dele, né? Bom, mas hoje nós estamos numa era moderna e eu realmente desde 95 eu tenho tentado me envolver com isso, com a internet e tudo mais, né? E então eu sou da era lá da discada, meu irmão é programador, a minha esposa também era programadora, depois ela se envolveu mais com a área e eu não sou, sempre fui só mecânico não, tem vídeos meu aí no trecho. Como motorista eu fui gestor de frota, mas como gestor de frota eu gostava de sair, de pegar no caminhão, de ir junto, de estar junto. E mecânica então você herda em um giguelê. Giguelê é o que? É o gicler, né? Eu não falo francês, então é gicler. Aí o cara lê no manual gicler, ele não vai conseguir falar o que ele faz?
Giglê, giguelê, jinguelê, e vai chegar em gingolô isso aí, né? Vamos rasgar o verbo aí. Borboleta, macaco, sapata, tambor, e aí vai. Até tem uma história minha aí no trecho que é interessante, isso eu falo há muito tempo, que eu tava com um carro, né? Eu era gestor de fala, eu tava com um carro, levei na oficina de caminhão, o cara falou assim, vai ter que trocar a panela. Eu, panela? Eu tava lá no norte do Brasil, tá? Eu, panela? Aí eu fui lá para ele me mostrar, né? Eu falei, deixa eu chegar no carro aqui. Ele foi e mostrou o tambor de freio. Aí eu falei, mas ele falou assim, não, no caminhão é tambor. Tem outros nomes que são usados, tá? Então, nome de peça varia, procedimento varia. E nós estamos num país em que a gente tem que adaptar. Então, eu entendo quando se fala giclê, giglê, jinguelê. Nós temos que entender e não tentar. Tem que ser assim. Tem que ser vira-brequim porque são manivelas que viram. Tá, então vai ser vira-brequim. Aí vem o outro e fala, vai ser gira-brequim porque gira. Então árvore de manivelas para não dar discussão. Então eu prefiro não ter discussão. Bom, mas o meu pai usava uma frase, eu estava falando dele, que é o seguinte, se alguém construiu, você tem que entender como funciona para você poder conseguir reparar. E o senhor tem que conseguir reparar. Meu pai, ele foi militar, tá? Ele foi do exército, então... Enfim, era muito rígido. Era de dar martelada no dedo, se errasse e ia batido no prego. Tinha que bater cantando, não podia ir direto, não. Tinha que ser uma forte, uma fraca, bonitinho, enfim. Eu sempre fui muito contra essas regras, a ter que ser assim e ter que ser muito rígido. Mas, eu falo, tem que entender o funcionamento. Se você entende o funcionamento, você entende o que é tensão, o que é tempo, se você sabe que tensão é a diferença de potencial... Quando você vai trabalhar com oscilograma, com osciloscópio, a coisa fica fácil. Eu falo que não, Thiago, aí, ó, eu brigava com ele quando ele começou, não existe mecânico que não sabe elétrica desde que houve uma centelha no motor. Então lá do ciclo Otto isso, né? Saindo aí de alguma era que possa ter funcionado de outra forma. Eu não quero entrar nisso, mas vamos lá, deixa eu ver se eu mudo aqui, até porque eu me perco um pouquinho. Mas vamos lá, eu espero que tenha mudado, vocês estejam vendo a minha tela aí. Talvez, eu acho que é só a tela, né? Ou então a tela e eu, acho que aqui vai estar a tela e eu, espero que seja a tela e eu, se não perdeu o vídeo. Eu vou abrir aqui a publicação do Facebook. Então vou colocar aqui, dá licença aqui, o pessoal está querendo que eu faça propaganda. Paulo Henrique fez uma pergunta, qual é o nome dessa peça? Tá aqui, gente, ó. Fica na linha de combustível de um GM, ele cita que está num Astra, mas isso é usado até no Cruze, a GM usa, tá? Essa peça. E nome, ele perguntou o nome, o Adilson, ele disse que acredita que seja regulador de pressão, aí o Matheus, olha, o Matheus falou que não é um antibolhas. Eu não prestei atenção nessas respostas, mas vamos chegar na minha resposta. O que eu disse? Amortecedor de pressão de linha de combustível. Atua como eliminador de vibrações, evita variação de pressão causada pela queda na abertura dos injetores, mantém a pressão estável, auxilia na emissão de ruídos transmitidos pela bomba, além de manter a pressão muito mais estável, gerando um fluxo de saída dos injetores equalizado. Utilizado somente em sistemas de mais pressão, veículos mais caros. Desculpem, mas não tem nada a ver com o antigo desborbulhador dos sistemas carburados. Tá, aí ele falou, o Paulo falou, tá no Astra 1.8 2000, então não é original. Eu mostrei o vídeo do Dr. Carro aí, que esse vídeo mostra que o funcionamento do amortecedor de pressão, ele explica, não abre ele, agradece, aí vem esse rapaz aí, o Matheus, que tinha respondido lá em cima, e aqui, isso aqui que me machucou. Tipo a história do Boris. Tem que falar na GM para mudar o nome da peça e colocar o nome que tu falou. Ele abriu o site, parece que é no celular dele, da Cioli. Antibolhas da linha de combustível Astra 95 a 2000. Cara, eu quase falei merda com o rapaz, mas aí eu levantei. Eu falei assim, não, eu vou dar uma resposta direito. Então, vamos começar diferenciando. GM é montadora. A Cioli é loja de peça. É autorizada? É concessionária? Tá, mas é loja de peça. Quando eu quero vender
E quando eu quero conversar com o meu cliente, eu tenho que simplificar. Se eu ficar falando termo técnico, eu vou deixar ele louco. Então eu não sou da era da rebimboca da parafuseta. Eu gosto de usar o termo simples, mas tem que se entender o funcionamento. Uma loja de peça, para colocar no catálogo dela, ela tem que colocar o nome popular, senão não vende. Então ela tem que colocar ponteira. Se ela colocar articulação esférica ou terminal de articulação esférica, talvez nunca venda. Se ela colocar porca de acionamento manual e não colocar borboleta, não vai vender. Principalmente numa loja online. Hoje o mundo, a pessoa vai no buscador, o buscador grava a palavra para buscar os vídeos, até para aparecer. Então, gente, a Scioli é uma loja. Ela tem que colocar o nome popular. Tá, uma loja, principalmente online, precisa atingir público, eu explico isso. É antiga discussão entre o nome Vira Brequim, falo sobre isso. E aí coloquei, né? Eu falei, ó, na loja, nessa própria loja, tá aí, ó, na Scioli, no valor de R$ 37,16, interruptor cebolão do radiador. Poxa, por que eles colocaram interruptor cebolão, senão não vende? Tem que vender água de radiador, não fluido de arrefecimento. É aditivo para a água do radiador. Se você colocar aditivo concentrado para a composição do fluido de arrefecimento, não vende. Tá, é loja. Agora, nome técnico, e principalmente não pode, tem que tomar cuidado na hora de mudar o nome, porque aí nesse caso antibolhas, olha o que dá. Bom, eu ainda falei aí do anúncio, né? Termointerruptor, cebolão, interruptor térmico. Ainda tem interruptor térmico. Eu até gravei um vídeo sobre isso, falei sobre o Gegley, mas só que eu coloquei para ele aí, vamos continuar o fio. Aí tem o Fernando que colocou aqui. Eu falei, então vamos lá, seguindo os fios. Não, vamos lá, ainda falei mais. Que eu não estava querendo ser dono da verdade, mas estou aqui para aprender, né? Mais 35 anos nisso aí. Ainda falei, olha, o eliminador de bolhas, ele precisa de tirar o ar em algum lugar, né? E aí, essa peça, ela tira o ar aonde? Ela tira o vapor, se houver vapor, aonde? E para que existia o eliminador de bolhas? E como tinha o eliminador de bolhas, estava na linha, então o mecânico olha para a peça, o mecânico olha para a peça e continua dando o nome de uma peça que estava na linha de combustível que ele conhecia, que era eliminador de bolhas, por isso que manteve, mas não é um eliminador de bolhas, não tem como ele eliminar. E agora, o eliminador de bolhas era para evitar que a estilete, a agulha, né? Olha outro nome popular aí, ficasse batendo, né? Senão a boia ficava balançando. A pressão sobre os jets, giglês, né? Porque jet é furo calibrado, é giglê, enfim. O gargulante principal, né? Gargulante é de ar, tá, gente? A entrada de ar, aquela parte de cima do gicler, né? Onde entra o ar, né? Aí vai entrar no tubo misturador para passar pelo gicler e dosar, né? Ainda lembro, tá? Eu não trabalho mais com isso, mas ainda lembro. Bom, então aí eu taquei, né? E até deu uma resposta nele aí. Abri. Gente, é a coisa mais simples. Para mecânico que não sabe isso aqui, acorda para coisa, tá? Então abri, catálogo de peças. Tem que ser cadastrado, mas acho que qualquer um se cadastra. Identifiquei a peça, tá aqui. Isso aqui tá no Cruze, mas é a mesma peça, tá? Bem similar lá. Eu creio até que seja a mesma, bem similar àquela, né? Ao nome, amortecedor de vibração. E no Astra, eu não vou abrir o manual do Astra, não, mas tá a mesma coisa. O número da peça aqui bate pro Cruze, tá? Mas é usado em outros veículos da linha também. O nome, então, esse é o nome da GM. Eu tô no site Peças Chevrolet. Assim como nós temos aqui, ó, só para saber, ó, vários sites, aqui tem alguns, né, tem mais, porque eu me bagunço um pouquinho, né, mas aí tem o Mecânico Renault, e tem outros sites aí que são sites, tem que logar, tá, minha senha tá logada, se eu apertar aqui vai dar ruim, vocês vão ver minha senha, aí eu vou ter que trocar depois, mas aí tá aqui, ó, para tirar dúvidas, você consegue ver. Agora, tenha um bom vendedor, principalmente tem um bom vendedor de concessionária, tá aqui o interruptor de temperatura cebolão do Corsa, tá? De 2 fios, né? De um estágio, R$80, aquele lá era outro, né? Aquele era MTE, mas se eles não colocarem cebolão aqui, vende. Mas isso aí me remete àquela coisa e àquela história lá do Bobó. É querer colocar uma regra em algo.
Eu até que entendo o que o Bobó quis dizer por causa de um caso de um cliente meu. Numa revisão de acho que agora não precisa ficar lá, tá? Vamos voltar para a câmera aqui. Mas numa revisão, inclusive na própria rede Chevrolet, numa revisão de acho que 60 mil de um Prisma, de um cliente meu, só que o carro estava em garantia. E eu não falo para não fazer as revisões na concessionária. Só que às vezes a pessoa confia muito e traz para que a gente continue aqui, né? O serviço. E alguns serviços ele prefere fazer aqui fora. Então ele chegou na revisão, acho que de 60 ou 70 mil, não vou afirmar o certo. Eles disseram para ele que era necessário uma limpeza do sistema de partida a frio. Sem isso o carro perderia garantia, porque teria problema. Olha, quem sou eu para poder duvidar do mecânico? O mecânico podia estar completamente correto. Quando ele me ligou e falou isso, eu falei, olha, nada por osmose funciona. Watson é o nome dele. Eu falei, Watson, inclusive é policial. Eu falei, nada contra, mas traz aqui. Por quê? Porque o veículo dele, apesar de estar em garantia, sempre fez o acompanhamento junto conosco aqui. Nós temos um sistema de controle, eu tenho um programa de controle, que a gente controla, acompanha o veículo do cliente, manda aviso, enfim. Nessa história, então, esse veículo dele usou um aditivo que eu uso normalmente, não vou citar qualquer marca, não vou citar que é o Cold Perfect Clean, mas eu uso de usar uma tampinha de coube lá na parte da frio. Colocar gasolina ativada sim, mas para não dar oxidação. Outra coisa, eu acompanho o carro do cliente, se não é usado combustível lá, eu gosto de conversar com o cliente e passar para o cliente e gerar essa linha de confiança que eu vou falar aí na frente. Para ele aprender a alterar o combustível, para a gente ter um momento que chegue abaixo de 30 graus Celsius, 2 sensores de temperatura para ver a injeção, para ver o uso de etanol, para que o carro sempre fique pronto para os dois, enfim. Então nós fazemos, eu faço, né? E nós, mecânicos e bons mecânicos, e aí eu até lembro de ex, de ASE, né? Eu gosto de fazer um acompanhamento junto com o cliente. Chegou um cliente aqui, comprou o primeiro carro de direção hidráulica dele, aí ele falou, tem um barulho aqui, você olhou o carro para mim, mas tem um barulho quando eu viro a direção, vão aprender a dirigir, não pode virar a direção até o final. Então no caso desse Prisma, eu falei com ele, traz aqui. Olha, estava extremamente limpo, então houve sim a tal daquela terapia que o Bobó fala de tentarem empurrar em uma concessionária um serviço. Quem sou eu para duvidar, mas eu posso conferir, do mesmo jeito que eu falo com os meus clientes. E por isso que é a forma de trabalho. Minha Brasil Mecânica, Anderson, mostrou hoje um serviço de retífica que ele fez no AP. Que coisa linda. Estou citando o Anderson aí da Brasil Mecânica. O Marinho, a gente filma, mostra, fotografa ou chama o cliente. Às vezes eu falo, paro tudo, chamo o cliente e falo, vem aqui, você tem que ver isso para a gente dar continuidade. Então, tem coisa que tem que ser no visual, mas eu gosto de filmar, tirar foto, mostrar para que o cliente tenha noção, tá realmente ruim, tá bom, não tá bom. Então, dessa empurroterapia, ela pode existir. Então, talvez ele esteja querendo dizer de alguém que empurrou, tentou empurrar uma limpeza de freios. Gente, mas freio suja. E o ADG mostrou até uma norma, pelo amor de Deus, aí me vem com a respostinha depois falando, olha, doutor, já que vocês querem ser considerado doutor, eu não sou um mecânico fudido, fuleiro de mão suja. Eu tô aprendendo mecânica até hoje, tanto que eu fiquei chateado de dar essa resposta pro menino, mas eu tô desabafando. Pro menino, o rapaz, tomara que ele não fique chateado comigo, o Matheus, vou expor o nome dele porque aquilo ali é público, né? Por isso que Matheus Leme eu coloquei, não tem problema nenhum com isso, porque tá público. Ele me respondeu em público, que isso é muito, enfim. Então, doutor, quando você me senta na oficina, não quer dizer que você sabe mecânica. Você sentar e falar, não quer vir nenhum manual, abre o manual. Se você pegar manual de manutenção do veículo, você vai ver verificação de freios. Tá, como é que vai ser feita a verificação de freios? Nós estamos no Brasil, se você abrir a BNT que o ADG tacou na tua cara lá, tá escrito inspeção e inspeção tá escrito limpeza. Pronto, acabou, meu amigo. Se tiver um Vzinho lá em 70 ou 80 mil quilômetros, verificação dos freios traseiros, eu vou ter que tirar o tambor de freio e vou ter que levantar, como o ADG mostrou, vou ter que levantar a coifa. Levantou a coifa, a poeira que está em cima dela, vá para dentro. Parede, camisa do cilindro de roda.
Movimentou depois, arranhou, já era. Por quê? Porque não limpou antes. Então na verificação a gente limpa antes. Gente, eu às vezes só sopro. Porque não tá tão sujo, mas às vezes precisa de lavar, não tem como. Agora, tá, se eu uso um processo e eu mostro aos meus clientes que eu uso um processo, eu cobro, por exemplo, hoje um valor de R$50 para trocar uma pastilha de freio. E se eu uso um processo em que eu pego um limpa-freios da Wurt para lavar, para facilitar a minha vida, um spray limpa-freios, eu poderia usar aí talvez um desengraxante, um limpa-alumínio, sim, já passei por isso. Mas às vezes para agilizar meu dia a dia, então 50 para trocar pastilha, eu vou fazer o quê? Vou limpar, vou escovar onde tiver que escovar. Aí hoje eu tenho ferramentas melhores, né? Então hoje eu vou ter uma escova de aço, às vezes eu tenho uma escova de aço pneumática, que vai facilitar o meu dia a dia. Eu uso pasta cobre para montar na lubrificação, C800, graxa de 900 graus lá, a base de cobre, para lubrificar os locais onde tem que ter deslocamento. E vamos voltar lá no freio traseiro, né? Lá entre a sapata e o espelho, meu amigo, tem uma lubrificação com pasta de cobre ou algo resistente, uma graxa resistente ao calor. Eu uso aqui pasta de cobre ou graxa 900. É a minha opção, eu deixo claro para os clientes. É o que eu encontrei. Enfim, existe também o do fabricante, tá? Talvez seja mais caro. Não é barato. Um potinho dessa graxa é lá para os seus 900, talvez não isso tudo, uns R$700, um potinho de meio quilo. Tem ela em spray lá para os 80 a 100 reais. Eu tenho em spray, tem em pote, tá? Eu uso, por exemplo, o Wurt, tá? Tem outra marca aqui também. Mas aí, poeira, sujeira, pó de lona, caiu na graxa. Vou deixar? Não, vou lavar. E a graxa vai sair, eu vou colocar outra. Meu amigo, se você entender um mínimo de lógica, doutor Bobó, já que tem que ser doutor que sentou na oficina, se você lavar a graxa, você vai fazer o quê? Ou vou soprar e embolar a graxa junto com o pó só? Eu falei que eu sopro, mas se tiver uma quantidade de pó que eu não tenho como soprar fora, na hora que eu pegar aquilo e simplesmente soprar, ou se eu deixar aquele pó em cima da graxa, vai virar o quê? Bom, que a gente saiba, o material de uma lona de freio é o quê? Abrasivo para poder segurar a lona no tambor, para causar fricção. Vem até metal, né? Asbestos, né? Não é free, né? Asbestos free, não tem mais não. Então não tem amianto mais não. Kevlar, sei lá, acho que é Kevlar que usa. Enfim, mas é um material atritante junto com até metal. E ali vai desgastar aquele pó no tambor, como o senhor mesmo falou, vai ficar preso ali dentro. E essa pasta e essa graxa que está entre a sapata e o espelho, o senhor vai fazer o que com ela? Deixar agarrada de sujeira para ficar fricção? Deixar ela lá? A maioria das regulagens ou é uma catraquinha ou é uma rosca. A regulagem automática. Vai deixar ela lá na rosca? Aí vai travar. Com água que cai ali, será que não oxida? Não, né? Falou que nunca precisa de limpeza num freio, né? É o que o senhor fala no seu vídeo. Um elemento que não suja. No seu áudio também. Elemento que não suja. Não suja, ele está no chão, precisa de limpeza periódica. Ele está no asfalto. Precisa de limpeza periódica. Tá, mas pode ter quem não queira. Cobre 50 de troca de pastilha. O fluido de freio que aqueceu muito, imagine a temperatura que chega, e o senhor sabe, a gente pode chegar ali a temperaturas no fluido de freio de mais de 200 graus Celsius, em alguns casos mais do que isso. Então o fluido de freio que está ali dentro da pinça, geralmente ele pode retornar? Sim, até que pode, mas ele mistura com o fluido, vai parar lá em cima e pode estragar o cilindro mestre. Então a gente segura com um grampinho, um alicatinho ali, ó, na tubulação de freio e não deixa aquilo voltar, tá? Só para o senhor saber. Ah, mas se eu apertar a tubulação flexível e ela estiver velha, se ela estiver velha, tem que trocar, meu amigo. Eu vou fazer uma manutenção de freio, vou ver uma tubulação velha e vou deixar o cliente ir embora. Raciocina. Só gosta da vida dos outros? Há pessoas que dependem desse serviço e há vidas que dependem desse serviço. E há vidas que estão vivas por esse serviço de limpeza, por esse serviço bem feito. Eu travei lá, ó, a tubulação tá ruim, vou trocar. E aí tem sangria, e aí tem troca de fluido.
Travei a tubulação, abri a sangria, retornei, tirei aquele fluido velho, segurei, troquei a pastilha, limpei tudo, limpei sim, lavei, lubrifiquei, escovei onde foi preciso, montei a pastilha. Acionei o sistema e eu não aciono diretamente lá no pedal, não, porque senão eu vou ficar movimentando o pedal em um curso onde ele não vai, o cilindro, vou pegar uma coisa básica, o cilindro mestre aqui, ó, ele trabalha entrando aqui, entrando, então ele fica movimentando só aquele tanto do pedal. Por mais que seja um carro novo ou um carro usado, ele movimenta geralmente só uma quantidade. Se não regular a folga, ele vai movimentar mais. Se deixar a folga entre o no tambor grande, vai movimentar mais. O senhor deve apoiar quem regula cabo de freio de mão, né? Aí a lona fica encostada o tempo todo no tambor, né? Porque eu vivo falando em vídeo meu, não faça. Então ele movimenta só uma quantidade. Eu não vou ficar pisando para poder descer mais, eu ainda aciono com uma máquina, eu coloco pressão lá em cima para poder a máquina fazer o fluido andar e não movimentar demais o pedal, para ele ficar só naquele cursinho, é para aumentar a vida útil do segundo mestre para a pessoa, tá? Bom, indo mais para frente, então continuando, fica 50. Se a pessoa chegar e falar assim, eu quero fazer mais barato, eu não quero todo esse processo, fazemos a 30, sem problema. Só que eu ainda falo, assina o terminho aqui, eu tô te mostrando o que é o serviço correto, tá? Então, e tem o serviço mais simples. Plá. Todo mundo assina o termo, né? Pelo menos assina o recibo que recebeu o carro, tem a garantia. Qualquer serviço vai ter garantia de 90 dias, querendo ou não. Ah, eu troquei aqui, mas eu tô dando a garantia de... Olha, se não fizer o serviço, aí a garantia é de uma volta na roda, né? Só para tirar da oficina, né? Se não fizer o serviço. Você cobra por diagnose? Sim, eu cobro por diagnose, igual se cobra, está bem claro, está na parede da oficina, eu explico para o cliente, eu cobro por diagnose. Há momentos que eu tenho que cobrar, tá? Porque você pagou no scanner? Não, gente, tirar código de falha não é uma coisa que a gente cobra, não. Isso aí não. É cobrar pela diagnose. O que é cobrar pela diagnose? Se na diagnose eu gastei tempo, é tempo de serviço. Ponto final. Não é porque eu tenho um teste de bateria digital e etc, 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 que ele custou um valor que eu vou cobrar para usar ele. É porque eu gastei meu tempo. Agora a ferramenta me facilita, me faz ganhar mais tempo. Então, senão eu trabalhava no chão, não teria um elevador, né? Elevador para poder facilitar, agilizar o serviço. Então, bora lá para a sequência disso aí. E falando aí sobre tudo isso e sobre a relação mecânico-cliente. O que o Bobó, se o Bobó viu esse vídeo não vai ver, mas os amantes do Bobó aí que vejam, ele tem muito seguidor, tem muita gente que gosta, porque ele enfrenta. É igual o rapaz aqui, ele fez o quê? Então o que o rapaz faz aqui? Ele simplesmente me enfrenta. Ele vira e fala, tem que mudar lá na Chevrolet, porque você não sabe. A Sueli não é Chevrolet, não é GM, né? Chevrolet no Brasil, ele falou GM. Tem que falar lá que você aceitar o nome que você colocou. Poxa, meu amigo. Isso é o quê? Para ganhar Ibope. É o que o Bobó fez. Para ganhar Ibope. Sério, para ganhar Ibope. Para ganhar o quê? Views, para ganhar seguidor. Ah, eu sou bonitinho, eu dou uma tiradinha bonita. O mundo não dá para ficar nisso. Agora, quando você faz isso e você tem muitos seguidores, mano. Quando você tem muitos seguidores, tem que olhar toda hora, mas quando você tem muitos seguidores, você é muito respeitado. Igual, eu diria que eu teria todo o respeito, deixaria as pessoas te respeitarem, antes dessa polêmica, acabou que você soltou aí a alcateia, você achou que estava cutucando onça com vara curta, você estava cutucando uma alcateia, talvez de tigres, né? Porque as pessoas que vivem disso e as pessoas que estão vivas por isso, porque nós trabalhamos direito, porque nós fazemos direito. Eu estava falando isso aí com alguns outros, tá? O maestre, todos estão mostrando o serviço que nós fazemos, a picaretagem, e agora eu vou soltar, a picaretagem que nós fazemos na limpeza, de deixar o motor limpo, de deixar as peças limpas, de fazer o serviço bem feito, de aplicar ferramentas, de aplicar produtos que não são de graça, né? Então, você quando faz isso, eu estava comentando porque há pessoas que estão vivas por isso. Gente, quando a gente faz uma revisão de freios, uma revisão de suspensão, e eu falo, pode ver nos meus vídeos lá, quando eu falo que suspensão vem na frente de motor, tá? Eu falo que, gente, um pivô, se um treco desse quebra, eu vou falar da minha cidade, eu lembrei aqui tem um trecho do anel rodoviário, e aqui no nosso anel rodoviário tem muitos acidentes.
um trecho do anel que passa em uma via muito movimentada, onde passam muitas pessoas e muitos ônibus. Um carro que você mexeu e o pivô quebra. Em cima desse viaduto que passa em cima dessa via embaixo. Cai no ônibus, arrebenta tudo, meu Deus! Por quê? Porque o mecânico não prestou atenção no pivô, porque ele economizou a peça para o cliente. Não. Nós não fazemos assim. A gente limpa para poder enxergar. A gente limpa porque sujeira até ali pode segurar e você não vê a folga. Tem caso chega aqui que a gente fala, a gente tem que ir no Lava Jato. Depois a gente tem que fazer a verificação. Tem aquela história da cambagem. Olha, eu sou contra algumas ferramentas de salvar coluna, salvar estrutura, tá? Eu sou contra. Sou contra algumas ferramentas, mas todo carro tem ângulo de câmbio. Se está fora tem que ser corrigido com troca de peças, com desempenho estrutural. Tem algumas ferramentas que eu sou contra, tá? Mas, enfim, a cambagem não vai deixar de existir, não é porque o senhor quer, não. Igual a limpeza de freio. Ah, mas o bico tem que trocar? Sim. O certo é trocar, né? Será que o cliente tem esse dinheiro? Só vou te explicar uma coisa. Coloca na cabeça o seguinte, cliente, bobó, seguidores. Primeiro, quando elimina isso aí, essa relação de confiança, se o cliente não tiver comigo, meu amigo, não tem, eu não acredito em você que precisa de limpar o bico, precisa de limpar o freio, leva para o jornalista, poxa. Leva para outro. Então, enquanto confia em mim, nas minhas fotos, nos meus vídeos, e eu durmo com a consciência tranquila. Sim, eu durmo com a consciência tranquila. Eu podia até estar fazendo algo de errado, mas eu durmo com a consciência tranquila de que eu fiz algo sem enganar a ninguém. Olha, só para saber, eu não coloco 10% ou 20% em cima de peça nunca. Se eu vender uma peça, eu coloco 100, tá? Eu sou claro nisso. Primeiro eu vou colocar 18 CMS. É básico, né? Primeiro eu vou colocar 18 CMS, primeiro eu vou colocar imposto, depois eu vou colocar minha garantia, tá? Sobre a peça. Então, se eu não tiver como comprar no preço que a loja de peças compra para me revender na altura da loja de peças, é melhor não revender. Colocar 10% em cima para me participar de garantia, não, porque eu estou do lado do cliente. Se eu precisar de brigar com a loja, com o fabricante, e os fabricantes me conhecem, brigo aí, ligo, encho o saco, eu vou aplicar um cilindro mestre, eu ligo. Ligo e falo assim, aqui, é esse mesmo aí, tá certinho? Então, essa relação de confiança entre cliente e mecânico, tá? Igual quando eu falo desse cliente meu que tentaram vender para ele a limpeza lá do sistema de partida a frio, igual já teve clientes meus que tentaram vender para eles em posto de combustível, troca de fluido de direção, coisa que nem eu gosto de fazer aqui, porque eu não tenho equipamentos perfeitos para isso, tá? Só para ter ideia, eu sou sincero, se eu não faço, não tenho equipamento, olha, vamos nesse cara aqui, nesse amigo meu, ele faz, tô te indicando para esse, procurei, encontrei esse. Gente, cabeça no travesseiro, fazer direito. Aí ofereceu no posto de combustível, troca de fluido de arrefecimento, eles têm como limpar? Tem posto que pode ter. Esse fluido, ele tem como testar o fluido, ele tem refratômetro, ele tem termodensímetro. Esse fluido, esse óleo, ele tem registro, ele está classificado, ele está autorizado pela montadora, ele tem certificação da montadora. Um óleo, um aditivo para óleo, ele tem registro ANP, ele está na especificação. Teve um cliente aí com um spin mais nova, tá? E o óleo dela é 0,20, passou no posto sentar, aí foram naquela de levantar a vareta, colocar óleo e mandaram um 530 em cima. O motor beliscou luz de óleo na frente deles lá mesmo, saiu de reboque, veio para a oficina para trocar o óleo só, tá? Não chegou a danificar nada não. Então, limpeza de bico existe? O serviço que a gente faz, meu amigo, não é limpeza de bico toda hora não. Quando eu falo que eu cobro por diagnose, eu cobro para testar o bico, tá? Eu cobro para testar o bico. Então eu relato ao cliente, olha, em uma revisão periódica, tal, nós temos que verificar o sistema de alimentação e quando eu observo, seja com osciloscópio, seja de qualquer outra forma que pode haver falha, seja com scanner, pode haver falha do bico, eu falo, olha, eu tenho que testar o bico, então eu tenho que retirar o bico, o injetor, né, a válvula injetor, eu tenho que colocar na máquina e medir. Então, máquina de limpeza de bico, a parte mais importante dela é a de cima, onde ela mede.
onde a gente vê no mínimo a equalização por comparação, a gente vê o ângulo de jato. E meu amigo, mas é só um teste, não precisa de cobrar, e você vai voltar uma peça chamada anel de vedação, anel, o ringue, você volta ele para o lugar? Tá escrito no manual substituir, eu fico parado pensando assim, querendo xingar. E aí eu tirei, tem um filtro no injetor, aquilo ali não tem prazo periódico de troca, não? Tem não, oh meu Deus! E se você tirou, o reparo custa lá seus R$20, R$25, sei lá. Joguinho lá num carro de 4 cilindros de 8 anéis e 8 borrachinhas. Ainda é caro, 8 borrachinhas. Eu consigo comprar mais barato quando a gente está trazendo de fora, mas vamos fortalecer o mercado nacional, tá? As telinhas ali, nacional, até porque... Por que nacional? Eu falo às vezes com o cliente assim, não compra nessa loja aqui. Eu indico marca, tem loja aqui que eu não deixo comprar, tem marca que eu não gosto, tem marca de nome bonito aí que é muito falsificada, mas compra nessa loja aqui, se precisar de garantia, tá perto de mim, eu peço para ele a garantia, tá a mesma preço daquela outra loja sua, então você chora, eles fazem o mesmo preço, porque se precisar de garantia da peça, eu vou lá e peço, se tiver errado eu peço para poder trocar, enfim, então nacional, tá? Prefiro nacional. Mas aquelas borrachinhas, aquelas telinhas, é filtro. Então eu tirei os injetores, tá? Coloquei na máquina, testei a vazão, tá fora? Vou trocar. E aí eu vou falar uma coisa, não pode trocar um só não, tá? Não pode. É ponto final, porque se um chegou no limite da vida útil, os 4 chegaram, tá? Se for pensar dessa forma, tem que fazer igual vela. Não troca uma não, troca as 4. Se for pensar dessa forma, é igual eu falo muito com o cliente. Ah, mas o meu rolamento de roda traseiro direito, eu falo assim, aqui eu acompanho seu carro de zero, traseiro direito estragou, vão trocar os dois? A não ser que você ficou andando com o carro em círculo o tempo todo. Os dois rolamentos geralmente estão próximos da vida útil, do final da vida útil. Só que o meu cliente, eu tento não trocar o rolamento quando ele estraga, eu tento trocar o rolamento no prazo. Chama manutenção periódica, está escrita no manual. É onde o senhor falou que não tem? Tem um plano de manutenção em todo o veículo. Então, se o injetor danificou, é os 4, os 6, os 8. Adoraria se o seu carro viesse na minha oficina? Adoraria se eu fizesse manutenção do seu carro? Porque eu simplesmente sou sincero com o cliente. Eu falo, olha, o correto é isso, ó, trocar os 4 injetores. Testei a vazão, tem que trocar os 4. E eu cobrei para testar a vazão, tá? Cobrei sim. Você quer trocar os 4 ou você quer que eu tente salvar ele? Mas dá para salvar? Tem garantia? Dá para salvar? Tem garantia. Como eu falei, no mínimo de 90 dias. Porque se eu salvei ele, então aí entra, vou falar bem aí da Plano TC, vou falar bem aí da Vurt, vou falar bem aí da Kolbe, vou falar bem... Por quê? Porque o líquido de teste, o líquido de ultrassom, vou falar bem da KXC, KXtron, da Alpha Teste, mas o Alex da Microcar, uma máquina de ultrassom aquecida que trabalha numa frequência menor e consegue tirar um líquido fora do comum. Mas todas funcionam, tá? Eu queria ver esse senhor, eu acho que ele já deve ter tido, porque ele tem muitos carros, né? Ele sabe muito sobre carro. E ele conhece bem mais de carro, ser bom ou ruim, do que eu. Mas será que ele teve algum Honda? Será que ele só teve Honda no prazo de que eu não faço manutenção e vou vender para o próximo pegar a bomba? Por quê? O senhor fez a manutenção, por exemplo, vendeu algum Honda com mais de 100 mil? Chegou lá em 100 mil, fez todas as trocas antes de vender o carro, senhor Bobó? Tomara que eu não tenha falado o nome do cara hora nenhuma, mas... a gente tenta salvar. Honda, é caro o injetor, a válvula injetora. E eu não estou falando nem de válvula injetora GDI, nem de injeção direta, não. Então, eu fico pensando, porque eu trabalhei com locomotivas, GE, GM, tinha Caterpillar também, mas eu trabalhei muito com... eu vou falar, eu trabalhei com 7FDL, com SD40, SD45, SD38. Entrei primeiro na seção de bomba e bico. Eu imagino que na concepção dele teria que trocar o injetor.
não ia retificar a ponta de agulha, não ia retificar a sede, não ia fazer assentamento, não ia refazer pulverizador, não ia limpar a sede, planar a sede, não ia entrar no teste também, né? Talvez seja bom, mas trabalhei numa seção em Belo Horizonte que mandava injetor, governador, válvula água-óleo, que é um sensor, tá? Para o Brasil todo, para a rede ferroviária federal. Não existe mais. Se talvez eu estivesse lá, não ia ter que enfrentar um cara igual o senhor falando bobeira. Ficou grande pra cacete, mas é para poder ficar horas ouvindo. Injetor, quando a gente entra com ele no ultrassom ou outras formas, porque não é só ultrassom que eu uso, né? Tem vídeo meu mostrando aí até pinçar injetor para salvar. Eu até regulo pressão do injetor para salvar. Eu mexo até com sede de mola de injetor quando preciso para salvar. Porque o senhor, acho que o senhor não tem na cabeça, por exemplo, a minha careca aí, que um EFA ainda roda e não tem peça. Que em Belo Horizonte não tem concessionária, por exemplo, da Jack. O senhor não tem na cabeça, então para o senhor, e o dono do carro devia saber isso antes de te seguir, tá? Agora eu vou rasgar. Para o senhor, um conversor CAN da estrada, de 2000 a 2003, já era, não tem na concessionária. Para o senhor, não pode reparar ele, não. E não vende mais a peça. Quando você acha no Mercado Livre usado, o último estava R$ 4.600. Era uma peça da Famar Fueguina, uma empresa lá da Terra do Fogo. Essa empresa faz muito rádio. Só que fabricou de 2000, se não me engano, 2000 a 2005, 2002 a 2005, esse conversor CAN. É uma pecinha que converte o sinal de um sistema de injeção digital, mas um sistema de injeção que não tem CAN lá na frente, que manda para a rede CAN dois sinais, temperatura da água e pressão do óleo, para o painel ter esses sinais na rede. Então quem tem esse carro joga ele fora para o senhor, né? O senhor é a favor de quê? A montadora só tem 10 anos que ela é obrigada a manter. Então esse carro tem que ser trocado. Para o senhor, carro com mais 10 anos não estão. Então se você segue o Bobó e gosta do Bobó e tem um carro com mais de 10 anos, meu amigo, pense bem, tá na hora de jogar seu carro fora. Mas vende ele, não joga fora não. Mas vende para um cliente meu, ou vende e me indica, porque ele vai continuar rodando. Porque eu vou sim salvar um injetor. Eu vou sim, se for preciso. Eu vou até fabricar a peça, mas com qualidade, não é com gambiarra, não. A gente vê muita coisa louca. Eu vi ontem no 100% Reparadores um cara que furou a ponta de uma mocinete, passou um parafuso no lugar de zapoca. Meu Deus, tem coisa demais nesse mundo, a gente vê muita maluquice. Tem uns aí que é para nós estudar, mas se precisar, vou fabricar, eu vou recondicionar a peça assim, eu vou pegar um volante de motor em vez de trocar, porque o senhor deve ter que trocar, mas eu vou mandar retificar o volante na área onde o disco pega, na área onde o platô apoia. Só que eu estudei e eu sei muito bem como medir aquilo. Se eu precisar de mandar retificar um disco de freio, mas quando um tambor custa R$90, um disco de freio custa 110, eu prefiro a troca. Mas se eu precisar de retificar, eu vou ter ferramenta para medir. Seu Bobó, eu não monto cabeçote aqui não. Eu parei. Porque eu desanimei de retífica. Porque no mercado meu aqui tá muito ruim de retífica. Retífica aqui não tem uma ferramentazinha, porque ela custa R$2.500. E não tem a retífica não tem. Aí eu tinha a ferramenta, ficava eu brigando com a retífica para verificar a planicidade de cabeçote. E aí eu cobrava da retífica. Não tem uma retífica muito boa em Belo Horizonte que tem, tá? Tô tirando, desculpa aí. Tem uma não, 2 ou 3. Só que para mim ficou um pouquinho difícil, né? E eu passei a ser uma garagem, né? É só garagem, né? Não é uma oficina grande, eu sou um coitado. Um coitado feliz, faz bem feito. Que tem a consciência limpa e que tem certeza de que faz o melhor aqui pro cliente. Mas no mercado ficou difícil, eu não retifico porque eu não tenho a ferramenta para medir. Mas se eu fizer, eu faço bem. Eu discordo, por exemplo, daquela punhetagem de válvula. Aquilo ali. Ela era que eu aprendi mecânica, passava pasta lá. Hoje tem ferramenta que corta em cima e embaixo. Não, lógico, você vai precisar dela para poder passar uma coisinha azul ali e transferir da sede para a válvula, da válvula para a sede, para ver se o assentamento ficou perfeito no corte da máquina. E quando eu falei de assentamento de agulha de injetor, eu fazia assim e era
batendo, não, motorzinho, pastinha batendo. Enfim, minar essa relação cliente-mecânico, chamar-nos de picaretas e outros nomes que foram usados. Empurroterapia. Não, a gente não empurra. Eu, pelo menos, não empurro. Se tem alguém que empurra, vai lá e fala com a pessoa. Não generaliza, não. É igual quando as pessoas viram e falam assim: todo policial é corrupto, todo político é corrupto. Meu amigo, se fossem todos, você tava na merda. Desculpa. É generalizar. Todo mecânico é ladrão. Generalizar. Tá certo isso. E aí cada profissão vai ter uma coisa aí, que eu não vou ficar falando mal de profissão de ninguém, porque eu discordo disso tudo. Sim, é difícil, tem muitos ruins. Como eu falei, tem muita gente que se acha mecânico, que se acha eletricista e não é. Como eu mostrei no início, tem muita gente que acha que é o dono da verdade. Mas eu acredito muito na geração nova. Eu tô aqui para ensinar, tudo meu é compartilhar. Tanto que eu faço algo até diferente aqui. Às vezes a pessoa chega e fala assim: vi no YouTube. O mecânico odeia, mas ótimo, me conta o que você viu, como que você viu. Você quer fazer desse jeito? Vamos tentar? Ah, eu quero. Você é meu irmão. Não é Covid não, tá? Quer tentar? Vamos tentar. E eu falo pro cliente: vamos fazer? Ele, tá, vamos fazer. Só que tem um detalhe: você viu no YouTube, você vai fazer. Vamos pagar um aluguelzinho da oficina, você vai ter... Na hora do aluguel você vai ter um cara te ajudando, te dando suporte. Eu vou te dar todas as minhas ferramentas, vou colocar tudo na sua mão, vou mostrar como é que usa. Nossa, então pagou para uma aula. Sim, se você quiser vir aqui, eu tenho. Tem muito para cliente mulher, até tem muita cliente mulher. E minha esposa é eletricista, tá? Hoje é eletricista, não estava citando, né? Ela tem um outro trabalho também, mas minha esposa é formada em elétrica automotiva. Fez o mesmo curso com o Alexandre lá. Só que ela não trabalha constantemente, mas ela é eletricista. Então, amigas dela, ela ajuda as amigas aqui e outras eu tenho aqui um cursinho que a gente faz, um cursinho curtinho, né? Um mini curso, uma palestrinha que a gente faz para mulher sobre como dirigir, sobre como não ser ludibriada por mecânico, sobre como não ser ludibriada por repórter, tá? Tô olhando meu gato, fumaça do dedo pra galera que conhece aí, tá aqui, até meu gato sabe, por exemplo, quando eu vou limpar um sistema de freio, ele já sabe que é hora dele sair, que é hora dele entrar aqui dentro. Então, todo esse desabafo, tudo isso, desculpem essas 2 horas de vídeo, foi para tirar de dentro do peito essa dor do rapaz, do senhor, né? Rapaz, não ter falado de nós, não chamar de picareta, de generalizar que toda limpeza de freio é picaretagem, generalizar que bico não se limpa. E se ele conhecesse mais, é porque ele só sabe isso, é porque ele não conhece mais coisas de carro. Se ele conhecesse mais, ele ia condenar outro serviço. Ele ia falar que descarbonização interna do motor não existe. Coitados do onde há, né? Ele ia falar que a descarbonização interna do motor eu faço de forma diferente, né? O flush. Se for fazendo periodicamente, eu não faço daquele, mas um pouquinho diferente ainda do que aquele flush que todo mundo faz. A limpeza, a lavagem interna do motor, tirando a parte de cima, tirando a parte de lavo de cima para baixo, sem a tampa embaixo. Eu gosto que o cliente acompanhe, gosto de mandar vídeo, a gente gosta de ser claro. Ah, mas esse cara falou que não monta motor. Não, eu não tenho mais espaço para isso, tá? Eu tenho uma garagem, é pequena, mas o Marinho tem uma garagem e monta, só que eu tenho um fluxo de serviço bem grande e eu tenho parceiros. E eu tô aqui justamente para desabafar por esses parceiros. Brutos. Aí acabou que eu citei a Brasil Mecânica, mas não citei um grande parceiro, que é o Maurício da linha Tech, oficina top. Brutus, que é o Águia Scope. Às vezes eu tô apertado, mando serviço para eles, às vezes tem serviço grande, mando para eles. O Maurício fez um serviço no Avito, que coisa linda também. Pegou, podia encher de empurroterapia no cliente. Não. A Avito, só que dá trabalho. A Avito tinha alguns, quase 5 anos, sem nunca ter trocado vela. Então, mas trocar a vela dela não é uma mão de obra barata, tá? Eu sem tempo, sem espaço, muito carro agendado aqui, mandei para ele, trocou só vela. Tinha um vazamento de água no carro, que a concessionária ficou quebrando o pau e desde zero. Segundo o cliente, o motor foi até trocado. Eu não acredito nisso não, mas
Cliente às vezes não entende o que é falado pela concessionária, né? Tem esse mito de concessionária faz direito, troca tudo, mas enfim, acho que não acredito que foi trocado não, porque teria que trocar documento e não tinha anotação no documento dele. Porque esse carro eu só rastreei dele, tá? Aí eu não cobrei não, mas eu indiquei pro meu amigo para ele poder fazer o serviço. Tá dentro dessa rede de parceria, tá? Enfim, encontrou vazamento de água, uma coisa muito simples, resolveu, não cobrou um absurdo. E dando sequência, eu tenho esses parceiros. Eu preciso aí de montagem de motor. Eu tenho parceiro que faz montagem de motor. O gatinho tá aqui, ele já subiu, ele sobe aqui na mesa. Daqui a pouco ele passa na frente e usa aqui. Ele adora quando eu tô falando. Mas, enfim, é o fumaça. Gostaria até de filmar ele, mas não vou mexer no meu notebook agora não. Mas, enfim, tá descarregado, tá desabafado. Quer comentar, comenta. Quer pedir live, pede. Quer pedir assunto, pede. Não tô pedindo para ter view, o vídeo é muito grande. Não estou pedindo para poder seguir o canal, mas se quiser segue, a gente fala algumas coisas aí no dia a dia. Só avisando, depois do dedo eu não pego no gato, tem o dedo do meu lado, mas e o medo. Enfim, tá aí nossa qualidade, nosso serviço. Desculpa o desabafo a todos.